Olá, meu nome é Luana Valentim e eu estou cursando o segundo período de Pedagogia. E hoje eu estou aqui para apresentar o meu PCC de Neurociências Cognitivas. E sua proposta é observar, pesquisar e construir o conhecimento. É solicitado que a gente explique as funções cognitivas do cérebro e explique as suas funções, estando ligadas ao processo educacional. Então vamos iniciar respondendo o que são funções cognitivas. Funções cognitivas são basicamente as atividades cerebrais que necessitamos para realizar todas as atividades do nosso dia a dia. As principais funções cognitivas são a percepção, a atenção, memória, linguagem e funções executivas. E a partir da relação entre todas essas funções que entendemos a grande maioria dos comportamentos. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas funções? A atenção. A atenção é uma função cognitiva bem complexa e diversos comportamentos resultam de um nível adequado de atenção para serem bem-sucedidos. Por exemplo, assistir um filme e compreendê-lo, manter o foco de conversação em um ambiente ruidoso. A atenção também é um pré-requisito fundamental para o processo de memorização. Nossa capacidade de manter a concentração é restrita e depende de inúmeros fatores, desde a falta de vontade ou ânimo por algum assunto, até a dificuldades específicas, como as presentes no TDAH, que interferem na capacidade de atenção seletiva e dividida. Ou seja, todos nós temos alguma dificuldade atencional. Se isso representa um problema a ser tratado, depende do grau de comprometimento e do número de sintomas. Memória. A memória é uma das funções cognitivas mais utilizadas pelo ser humano em seu cotidiano. A memória é a capacidade de armazenar informações, lembrar delas e utilizá-las no presente. O bom funcionamento da memória depende inicialmente do nível de atenção. A memória pode ser classificada de forma simples, de acordo com a duração e os tipos de informação envolvidas. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória episódica, memória semântica e memória procedural. Quanto maior o interesse em aprender algo, melhor será o armazenamento das informações obtidas nesse processo. Assim, quanto maior o número de emoções, sejam elas positivas ou negativas, atribuídas a um evento, mais chances dele permanecer na memória para uma futura recuperação. Linguagem. A linguagem é uma função que usamos todos os dias, durante a maior parte do tempo, seja através da linguagem oral, numa conversa, ou da escrita, ao ler ou escrever um texto. O conceito de linguagem é definido pelo uso de um meio organizado de combinar as palavras, a fim de se comunicar. Embora a comunicação não se construa unicamente em um processo verbal, as formas não verbais, como gestos ou desenhos, também são capazes de transmitir ideias e sentimentos. A linguagem também é caracterizada por sua constante evolução, pois, embora as pessoas respeitem os limites de sua estrutura, gramática, ortografia, elas podem produzir novas elocuções a qualquer momento. Percepção. A percepção é uma função cognitiva que se constitui de processos pelos quais o sujeito é capaz de reconhecer, organizar e dar significado a um estímulo vindo do ambiente, através dos órgãos sensoriais. Por exemplo, se um indivíduo tem seus olhos vendados e lhe são oferecidos alguns objetos para tatear, ele é capaz de reconhecer, através de informações armazenadas, a estrutura áspera ou macia, dura ou mole, a forma, quadrado, redondo, grande, etc. E depois nomear o objeto. O mesmo processo ocorre com os outros sentidos, como o olfato, reconhecer o que é o cheiro de fumaça, degustação, identificar se algo é doce ou salgado, a audição, saber que o som é de um canto dos pássaros, ou a visão, identificar um obstáculo ao dirigir um veículo e desviá-lo. Funções executivas. As funções executivas compreendem um conceito neuropsicológico
que se aplica às atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefas. Elas incluem o raciocínio, a lógica, a estratégia, a tomada de decisões e a resolução de problemas. Todos esses processos cognitivos são produzidos diariamente, pois uma série de problemas, dos mais simples aos de maior complexidade, ocorrem na vida do ser humano. Assim, independente do grau de complexidade do problema, o sujeito precisa estar apto para analisar a situação, o problema, lançar mão de estratégias e antever as consequências de sua decisão. Existem 3 tipos de resolução de problemas: inferente, analógica e automática. Pode ser visto, todas as funções cognitivas interagem entre si. A separação existe apenas para fins educativos, pois o ser humano é caracterizado por sua totalidade. Funções cognitivas do cérebro são de extrema importância para qualquer processo de aprendizado, pois esse só é possível porque nosso sistema nervoso está organizado de forma a percebê-los e associá-los.